Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Aqui na minha meditação diária, eu estava lendo a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, e o verso de número 5, a parte B do versículo, que nos diz assim: E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu fico imaginando certas vezes como seria incrível, irmãos, como seria maravilhoso se os cristãos, os crentes, eles andassem em humildade, se eles andassem revestidos deste mandamento que nos dá a palavra. Nós seríamos uma igreja acolhedora, nós seríamos uma igreja atrativa, uma igreja que seria luz, referência para esse mundo perdido, esse mundo quebrado, esse mundo que está em confusão. Nós seríamos referência para esse mundo, se nós andássemos, como diz a palavra aqui, revestidos de humildade. Ou seja, se a igreja vestisse as vestes de humildade, ou se a igreja estivesse, na verdade, revestida de humildade, toda humildade, como diz a palavra. Eu fico imaginando que a graça de Deus ela seria abundante sobre todos nós. E o que é graça? Graça é aquilo que eu expliquei, que eu venho explicando. Graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos o bem de Deus, mas Ele nos deu a sua graça. E uma igreja com graça é a igreja que resiste ao mundo. Uma igreja cheia da graça, ela está lá em Atos, a igreja primitiva, irmãos. Quando a gente lê o livro de Atos, nós vemos que na igreja primitiva, os irmãos eles tinham tudo em comum. Ele vendiam as posses para socorrer os outros. A igreja vivia unida em oração. A igreja, além de ter tudo em comum, havia milagres, havia cura, havia salvação na igreja primitiva. Por quê? Porque os irmãos eram revestidos da graça, da humildade. E quando nós somos revestidos, ou seja, colocamos uma veste por cima das vestes que nós temos, da soberba, nós nos revestimos dessa humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É por isso que a igreja primitiva de Atos era uma igreja forte, uma igreja acolhedora, uma igreja que havia prodígios, sinais, maravilha, e as pessoas queriam fazer parte da igreja, se acrescentavam as almas à igreja, e a igreja crescia, porque havia esse espírito de mansidão e humildade. Certa vez eu coloquei na escala da igreja que eu dirigia, eu coloquei uma nova irmã fazer parte da escala de visitadores. Eram 2 irmãs. E coloquei mais uma para fazer parte desse grupo de visitadores. Visitadoras são aquelas mulheres que saem nas casas, visitando os enfermos, onde o pastor não pode ir, visitando as pessoas que estão fracas na fé, trazendo uma palavra. Elas vão, cantam hino, elas trazem uma palavra de conforto em nome do pastor, né, para trazer as pessoas de volta ao aconchego, né, da igreja. E essa irmã, depois que foi lida a escala no sábado, após a escola bíblica, ela chegou e disse: Irmão Mário, eu posso falar com o senhor? Eu digo: pode, minha irmã, vem para cá. Ela sentou e disse: eu queria saber do senhor, porque o meu nome está em último na escala. Aí eu parei, olhei para ela. Aí eu digo: a senhora está questionando porque a senhora... Eu acrescentei o seu nome na escala e o seu nome está aqui em último. Ela disse: eu queria que meu nome fosse o primeiro. Eu digo: irmã, no quartel nós temos uma coisa chamada hierarquia.
na igreja, ela não é diferente. Nós temos irmãs que chegaram antes da senhora. A senhora não estava aqui, elas já estavam visitando, né? Então, isso não quer dizer que a senhora seja inferior a elas, ou que a senhora seja melhor do que elas. Nem elas são melhores do que a senhora, nem a senhora melhor do que ela. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas isso se chama precedência hierárquica. Nós temos uma precedência, não quer dizer que aquele que me precede seja meu superior, né? Que ele vai mandar em mim, não. Ele chegou primeiro, então justo que o nome dele esteja lá primeiro. Não quer dizer que ele vai ser seu chefe ou ela vai ser sua chefe. E ela olhou e disse, mas eu queria. Eu digo, então vamos orar mais, vamos visitar mais, para que um dia isso aconteça. E hoje me veio essa passagem na cabeça enquanto eu lia esta passagem de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, onde diz aqui assim, a parte B do versículo, e sedes, assim, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que nesta manhã nós aprendamos, mesmo que nosso nome esteja na escala, por último, que nós sejamos os últimos dos apóstolos, que nós sejamos tidos, como disse Paulo, como escória, como nada, que nós não sejamos vistos pelos homens, que nós não ocupemos os primeiros lugares, que nós, né, não tenhamos o nosso ego agraciado, acariciado, que nós aprendamos de Deus quando Ele diz, revestivos de toda humildade, uma veste nova de humildade, mansidão, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, favor imerecido aos humildes. Que nós possamos meditar nessa passagem e tirar um proveito para a nossa vida nesta manhã. Fica com Deus.